Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias. Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisto, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os outros 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. É claro que esta liturgia desse fim de semana é muito rica. E eu gostaria de conversar convosco nesse dia que celebramos a bênção das rosas de Santa Rita, a nossa patrona, aquela do impossível, aquela que, como os 2 que foram pelo caminho, acreditaram em Jesus no partir do pão. Mas eu queria conversar com vocês sobre alguns aspectos importantes do Evangelho, para a gente poder compreender isso aqui. E eu gostaria de fazer isso pensando no impossível que nós
desta celebração. Eu não sei qual é o impossível que está aí. Eu sei que se a gente pedir a Santa Rita, ela intercede, e este impossível verdadeiramente acontece, e a gente sabe o que acontece. Por isso vamos olhar para algumas coisas do Evangelho. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana. O primeiro dia da semana, nós já sabemos que é como se encerrasse um ciclo e começasse o outro. É a mesma coisa, por assim dizer, no oitavo dia. Então, o primeiro dia da semana, o domingo, se encerra um ciclo e começa outro aqui no Evangelho. Então, o primeiro dia é isso que significa. Mas tem algumas coisas importantes que a gente pode olhar nesse texto do Evangelho. Por que será que aquelas pessoas que conviveram com Jesus durante tanto tempo, ele vai do lado e eles não reconhecem ele? Eles viveram com Jesus pelo menos uns 3 anos, né? Em 3 anos não dá para a gente perder a afeição do outro. Por que será que ali eles perderam a afeição? Não reconheceram a voz, não reconheceram nada. Por que será que aquelas pessoas, aqueles dois, que só um tem nome, e é interessante isso também, só um tem nome, então não reconheceram e um só tinha nome, um chamava Cleófas, o outro não tinha nome. O que não tem nome quer significar a gente, nós, que por vezes ficamos desanimados, que por vezes ficamos abatidos, que por vezes deixamos a comunidade, que por vezes não acreditamos no impossível de Deus. É esse aí, é esse aqui. Esse que não tem nome sou eu e somos nós, né? E Jesus caminhou com aqueles Cleófas e esse Senhor o tempo todo. E eles vinham caminhando, conversando sobre as coisas, e indo embora para Emaús, uma cidade a 11 quilômetros de Jerusalém. Emaús quer dizer fora da comunidade. Então eles estavam entristecidos, abalados, né? Aqueles em quem eles apostaram, eles viram o outro pendurado na cruz. Estava dado a derrota para eles, né? Tinha esperado, mas viram a esperança deles morto na cruz. Estava dado toda a derrota da pessoa, foi embora. E Jesus se coloca no caminho, começa a conversar com eles. Quando a gente está entristecido, quando a gente está desesperançado, a gente pensa que está sozinho. Mas a gente nunca está sozinho, porque Jesus vai estar sempre conosco. E Ele vai sempre falar com a gente. Mas de vez em quando, com os discípulos, a gente fica meio ensurdecido pela situação, e a gente não escuta Ele falar. E o nosso Senhor se colocou, começou a questionar. E eles disseram: só você que ele fora não sabe o que aconteceu com aqueles que nós acreditamos que ia libertar Israel. A gente pode dizer assim, com aqueles que eu acreditei que ia realizar o meu impossível, com aquele que eu acreditei que ia curar aquela doença, com aquele que eu acreditei que ia me dar um emprego, com aquele que ia me libertar dessa ou daquela coisa. É isso aí. E eles foram contando para Jesus isso. Mas tem um dado importante do caminho, né? Porque 11 quilômetros, não sei quem faz caminhada por aqui, né? Quem faz caminhada? Vamos lá, quanto tempo a gente faz uma caminhada de 11 quilômetros? Uns 4, né? Não, quem é acostumado, quem não é, aquelas pessoas eram acostumadas a caminhar, pois não tinha nada, não tinha carro, não tinha nada, então eles caminhavam. Então, 11 quilômetros, umas 2 horas. Então, eles estavam 2 horas caminhando, eram 11 quilômetros. Caminhando, e de repente, caiu na tarde.
medo. Então eles pararam no lugar e ficaram com medo. Estavam com medo. Pararam, era noite. E disseram para aquele desconhecido até então. O cara disse: então já que vocês vão ficar aqui, eu vou embora. Eles usaram da gentileza e disseram: não, vai não. Fica com a gente. É como se ele estivesse dizendo assim: nós estamos morrendo de medo, a gente precisa de mais alguém aqui, porque nós estamos com medo. Não sei se você já sentiu medo na vida, já senti, né? Eu sou medroso no quarto escuro, então não tem medo disso. E aí eles insistiram. A palavra de Deus diz assim: eles insistiram com aquele desconhecido até aquela hora. Fica com a gente. É como se eles estivessem dizendo: a gente está com medo, fica com a gente, porque nós três, né? Nós estamos em dois, mais um, três. De repente, se aparecer um fantasma aqui, nós três dá um jeito. Fica com a gente. E acontece a maior graça na vida daqueles homens ali. Aquilo que para eles era impossível, não é? Aquilo que para eles não tinha jeito, de repente, aquele homem que era desconhecido para eles, que a gente se perguntar, não vê esse pão, não é? Eles estavam indo embora, final da tarde, senta na mesa e diz que tinha pão. De onde esse pão? São perguntas importantes que a gente precisa fazer, mas a gente também precisa saber que aquelas pessoas nunca saíram sem nada no bolso, na sacola que eles carregavam. Então, vamos jantar, né? Pegou as coisas, colocou na mesa. Só que Jesus tomou uma atitude que ele sempre tomou quando estava com eles. Se sentou no lugar do Pai, no lugar da presidência, se sentou ali com eles, pegou o pão que eles traziam, pronunciou a bênção e distribuiu para eles. Ali o impossível, o imponderável aconteceu. Jesus desaparece, o homem, né, que não sabia quem era ainda, desaparece, e eles ficam encorajados, engraçado, né? Estava 3, ficou só 2, um sumiu do nada, mas eles, diz o texto, eles reconheceram Jesus ali. Era noite, estavam com medo, e tomaram a decisão de voltar de novo 11 quilômetros para trás. De onde veio esta coragem? De onde veio a coragem daquelas pessoas que estavam tudo amedrontadas? De onde veio? Se era noite, e a noite é o lugar do medo. E por que eles decidiram voltar, se já tinham decidido ficar ali? Porque o imponderável, né, aquilo que não tinha jeito, aconteceu. O impossível aconteceu. Aquele que era o Senhor de todas as coisas iluminou aquilo que era escuridão na vida daqueles homens. E agora eles foram encorajados pelo pão que eles comeram, que estava inteirinho tomado por Jesus Cristo. Isso foi impossível. Eu penso que Santa Rita, ela experimentou tanto a Eucaristia nesses anos todos que ela viveu rezando para o impossível acontecer. O que era o impossível era estar na feira. Isso era impossível para ela. Casada, mãe de filhos, como é que ela rezou e aquilo que era impossível pôde acontecer? Porque ela, de maneira tal, ela acreditou naquele que estava na Eucaristia, naquele que está na Eucaristia e naquele que sempre estará na Eucaristia. Então Santa Rita, ela era aquele discípulo de Emaús que não tem nome,
Você e eu somos um desses discípulos de Emaús que não tem nome, então posso colocar o meu nome ali. Estavam indo no primeiro dia da semana, Cleófas e Padre Jair. Caminho. Estava indo ali. Estava Cleófas, Eliane, Cleófas, Eliane, Cleófas, e você, Cleófas, e você. Pode pensar aí no seu cantinho. Eu estou indo para Emaús, eu e Cleófas, e Jesus vai aparecer e vai fazer arder o meu coração, e vai fazer arder dentro de mim, para que aquele impossível que eu não consigo aconteça. É impossível para nós, para Deus não. A ressurreição é impossível para nós, para Deus não. A dor que a gente de vez em quando sente é impossível para nós, para Deus não. Aquela situação difícil para nós é, para Deus não. Veja, o imponderável, o impossível, olha, o cara sumiu. E eles reconheceram e partiram o pão. Aonde nós estamos reconhecendo Jesus? Hoje o Senhor quer que a gente reconheça Ele. E reconhecendo Ele, a gente apresente a Ele, Deus do possível, aquilo que para mim é impossível. Vim para a missa hoje, no dia que não é próprio nosso de missa, aqui da comunidade, é o imponderável. Vim para cá hoje é poder saber que o Senhor tem hoje para quem veio e por aqueles por quem nós estamos rezando um milagre. Então vai fazendo o exercício de pensar no impossível que você quer hoje para você e para aquelas pessoas que a gente está rezando. Por mim, por você e por aquela situação que a gente não está dando conta. Aquilo que para mim não tem jeito. E é isso que a gente vai pedir a Santa Rita, que ela interceda por este impossível, por essa situação, para que ardendo no nosso coração a gente a creia, e crendo a gente saiba que o nosso Senhor não vai deixar que nenhum dos seus filhos, que somos nós, sejam atendidos. A gente vai ser atendido, porque nós não saímos de casa à toa hoje. O Senhor trouxe a gente hoje porque Ele tem uma grande graça para dar a nós, para derramar em nós, para fazer em nós, em mim e em vocês. Eu não sei que graça é daí, eu sei o que é aqui, e eu sei como o Senhor, que não conhece o impossível, faz o milagre acontecer. Se Ele se escondeu dentro do pão, imagina o que Ele pode fazer com essa coisinha que nós trouxemos para cá hoje. Se Ele morreu e ressuscitou, imagina o que Ele pode fazer com aquilo que nós trouxemos hoje para cá. Que tem feito a gente de vez em quando chorar, a gente até questionar: Senhor, está demorando tanto o Senhor fazer aquilo que precisa ser feito. Impossível, Deus pode realizar. Escuta isso. Este nome há poder, Jesus, este nome há poder, o seu nome é sua glória em toda a terra. Amém. No nome de Jesus. Jesus, esse nome há poder. Jesus, esse nome há poder. O Senhor é poderoso. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra.
acreditar que Ele pode realizar. E nós sabemos que Ele pode. E nós sabemos que Ele pode, e porque pode, eu digo para você, nós não vamos sair daqui sem esta certeza. E o Senhor fará grandes coisas em nós. Exercitemos a nossa fé e acreditemos, como a nossa padroeira acreditou, como Santa Rita acreditou, chorou, sofreu, carregou no seu corpo as marcas desse amor por Ele, Jesus. Mas nós aqui, a gente precisa, como é, não desistir de jeito nenhum, porque o impossível o Senhor faz. Se escondeu no pão, ressuscitou por nós, morreu por causa de nós, e se Ele fez isso, e é claro que fez, Ele também é fiel e justo para realizar esta graça que nós estamos pedindo hoje. Aquilo que você está pedindo, aquilo que está no coração seu, no meu. Eu sei que o Senhor, o Deus do impossível, do imponderável, daquilo que não tem jeito para nós, para Ele tem. E Ele sempre dá um jeito. Ele sempre arruma uma solução para aquilo que não tem na nossa perspectiva solução. Jesus, esse nome é poder. O seu nome é poderoso e enche a terra com a sua glória. E a gente precisa encher este bairro com a glória do Senhor, com o testemunho da graça que Ele está realizando, com a bênção que Ele está derramando pela intercessão da nossa padroeira nesse dia de hoje. Jesus, esse nome dele. Esse nome há poder. Jesus, esse nome.
o impossível que nós trouxemos para cá. É só a gente acreditar. Senhor, eu creio firmemente que o Senhor já realizou o impossível que eu trouxe para esta missa. Eu creio firmemente que o Senhor já realizou o impossível que cada um desses filhos teus trouxe para esta missa. Como Santa Rita, eu sei que o Senhor faz. Eu sei que o Senhor está fazendo. Eu sei que o Senhor é o Deus do impossível e que transforma aquilo que eu não consigo naquilo que é plenamente possível, porque o Senhor é o Deus do impossível. Nós te louvamos, Senhor, porque tu se escondes no pão para dali realizar este imponderável, realizar esse impossível, tirar a gente da região do sofrimento e nos colocar na região da graça e da glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é, princípio, agora e sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,